privilégio de podermos, Senhor, chegar à Tua casa nesta noite. E nos curvarmos mais uma vez, Senhor, em oração diante de Ti. E também, meu Senhor, nos curvarmos para meditarmos na Tua palavra, Pai. Oh, guarda os Teus filhos que estão chegando. Guarda os Teus filhos, Senhor, que estarão em casa, não obstante queiram estar aqui, Senhor, mas estão em casa momentaneamente. Todavia ali estão cultuando, estão com todo temor, meu Senhor, adorando o Teu nome também. Que a Tua graça, Senhor, e o doce frescor da Tua presença, Pai, visite os Teus santos. Nos conceda que nesta noite, Senhor, a Tua presença nesta casa renove as nossas forças, o nosso ânimo, para que, como nós vamos meditar, Senhor, nesta noite, possamos continuar firmes na caminhada, na jornada, na carreira cristã. Suplicamos a Tua misericórdia, a Tua bondade, por ela agradecemos, orando, Senhor Deus, em nome de vosso Santo Filho Jesus, aquele que é, aquele que era e que há de vir. Amém, amém, amém. Tome assento, irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor? (434) 106 eu não conheço, não. Preciso aceitar Jesus e treinar esse hino aqui, hein? Mas vamos com 434. É um hino pertinente ao que nós viemos à casa do Senhor fazer nesta noite. 434. Glória a Deus. Enquanto os nossos irmãos estão chegando, que bom rever o Felipe, a irmã Carol, Deus abençoe. Prazer imenso revê-los. Glória a Deus. 434. Vamos recolher os dízimos e as ofertas já, irmãos? A gente ganha tempo, né? Irmã Ana Cláudia, por favor, recolham os dízimos e as ofertas. Você vai acompanhar, Giba? A turminha aí? Vai, né? Vou esperar. Aí vai todo mundo junto, é bem melhor. Enquanto isso, irmãos, nós, sexta-feira, culto de oração, nós seguimos firmes no nosso propósito. Qual é o propósito, pastor? O propósito é orar. O propósito é esse. Está muito claro para a congregação do Parque Novo Oratório que o Senhor quer que nós oremos. Está muito claro, muito objetivo isso para nós, né? Então, nós vamos orar. No domingo, pela manhã, escola bíblica, e à noite, culto. Orem por nós. No sábado, nós teremos a reunião de ministério com os pastores e a presidência da igreja. A nossa reunião será ali em Mauá, na Assembleia de Deus, do Jardim Sul. Peço que os irmãos orem por nós, nos ajudem em oração, para que tudo que for tratado ali redunde em glória para Deus. Amém, igreja? Nós precisamos das orações dos irmãos. Amém? Obrigado. 434. Vamos lá, turminha? Isso. Cante. A teus pés, ó Jesus Cristo, a tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus
pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma abatida neste mundo de horror. Amém. Graças a Deus, obrigado aos músicos. Deus abençoe. Deus abençoe. Facilita muito a gente cantar, né? Meus irmãos, descansem a cadeira um pouquinho, vamos ficar em pé. Deus abençoe aos irmãos pela cooperação, pela fidelidade em dizimar, em ofertar. Deus abençoe. Nós continuamos orando pela vida dos irmãos, orando pelos lares e pelas famílias, e Deus continua fazendo milagres, né? Então vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos. Nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo privilégio de podermos semear, meu Senhor, mais uma vez, no teu reino, Senhor, para a expansão, o crescimento, meu Senhor, da tua obra. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, meu Senhor, pelos teus filhos dizimistas, ofertantes, por todo aquele, meu Senhor, que de forma voluntária, consciente, amorosa, Senhor, tem contribuído com a tua obra. Abre as portas de emprego, dê semente, Senhor, aos teus filhos, dá-nos semente sempre, para que nós possamos semear, e que a tua bênção seja presente em cada lar, em cada família,
em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Meus santos irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada? No nosso texto áudio de pelo menos já essa é a terceira quarta-feira, né? Que nós falamos em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Conosco na sala virtual hoje, irmão Paulinho, irmã Maria, Deus abençoe. Irmão Benjamin, irmã Eliude, o netinho japonês ali. Quem mais? A irmã Esther, Zerbini e outros irmãos, né? Irmãos que não abrem a câmera, mas eu estou vendo o nome do Wilson, do Rafael, da irmã Mafalda, da Rafaela. A Leide, eu acho que ainda não sei quem é a Leide, né? Não sei se é a nossa irmã Leide. Mas, enfim, graças a Deus por todos que estão cultuando a Deus conosco nesta noite. Meus irmãos, Gálatas capítulo 5. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Os irmãos acompanham a leitura? Gálatas capítulo 5, verso 1 até o verso 10. Hoje nós encerraremos este estudo. O texto sagrado nos diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Todos digam amém? Nosso Deus, nós oramos a Ti, pedindo mais uma vez, Senhor, a graça, a sabedoria, Senhor, a luz no nosso entendimento que vem do Teu poderoso Espírito, Senhor. Nós precisamos compreender a Tua palavra. Senhor, possamos nesta noite, ó meu Senhor, debaixo da Tua graça, aprender. Espírito Santo nos guia, nos orienta e nos ajuda, Senhor, na exposição do texto sagrado. Que nada, meu Senhor, nada venha nos afastar, meu Senhor, afastar a nossa mente do que viemos aqui nesta noite fazer. Glorificar o Teu nome, cultuar ao Senhor e, neste momento, meditar na Tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Tome assento, queridos. Graças a Deus. Que bom revê-lo, pastor Alcides. Deus abençoe. Satisfação, os irmãos, irmão Flávio, irmão Adriano, irmão Fidelis, presbíteros. Deus abençoe aos irmãos todos. Muito obrigado aos irmãos diáconos, sempre aí apostos, nos ajudando. Obrigado a todos. Deus abençoe, viu? Meus irmãos, nós estamos falando com base no verso 7. Com base no verso 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ou Paulo, querendo dizer, se nós usássemos uma linguagem um pouco mais contemporânea, Paulo estaria dizendo o seguinte: vocês estavam indo bem. O que é que aconteceu com vocês? Para que vocês parassem de obedecer à verdade. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Os irmãos da Galácia, fica muito nítido no texto, irmãos, que eles não estavam mais correndo bem. Eu só vou
passar aqui porque nós já entendemos que a nossa vida cristã, ela é semelhante a uma corrida, a uma jornada, né? Isso já ficou muito claro para nós às quartas-feiras. É por isso que Paulo, lá no final da sua vida, ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. É o mesmo Paulo que está escrevendo aqui para os irmãos da Galácia, dizendo: corrieis bem. Vocês estavam indo bem na carreira cristã, na vida cristã. O que é que aconteceu com vocês? Para que vocês parassem de obedecer à verdade. E aí, nós estamos falando, pensando, meditando nisso, irmãos. Vocês estavam indo bem, correndo bem, o que aconteceu? Quem vos impediu, Paulo diz? Caíram da graça? Olha a preocupação do apóstolo, né? Veja, às vezes nós falamos algumas coisas, e me desculpe a expressão aqui, né? Que alguns crentes se assustam, mas olha o que Paulo está falando aqui. O que aconteceu com vocês? Caíram da graça? Deixaram de obedecer à verdade? Vocês estavam indo bem, o que aconteceu? Isso é muito forte, irmãos. E se essa carta chegou até nós, é porque nós precisamos extrair dela lições nesse texto, lições para a nossa vida, para que a nossa carreira possa ir bem, nós possamos continuar bem, em todo o tempo, terminar a carreira, terminar a nossa carreira cristã, hoje, amanhã, depois, ou pela vinda do Senhor Jesus, possamos não somente começar. Irmãos, não é tão interessante começar bem? Sim, é interessante, mas o mais interessante é terminar bem. Quantas pessoas começaram bem e terminaram mal? É o caso de Saul. Saul começou bem, até profetizando, mas terminou tirando a própria vida no Monte Gilboa. Desviou-se da presença do Senhor. Sansão a mesma coisa, começou bem. Terminou cego debaixo de um monte de pedras num templo pagão. Porque brincou com coisa séria, brincou com o poder, com a graça de Deus na vida dele. Então, Paulo ele está preocupado com a igreja, preocupado com os irmãos. Nós nos preocupamos. Você se preocupa, irmão? Você se preocupa com a sua vida espiritual, com a vida espiritual do seu lar, com a vida espiritual da igreja? Eu me preocupo, irmão, sem demagogia nenhuma. Nós não precisamos ser demagogos, porque o Espírito de Deus está aqui, ele pode nos sondar. Paulo ele está preocupado, vocês estavam indo bem. Imagina, Paulo ensinou, plantou a igreja, falou a palavra do Senhor, pastor Alcides, para essa igreja, ensinou direitinho. Aí chegaram lá alguns astutos, entre aspas, mestres, querendo misturar cristianismo com judaísmo. É isso que está acontecendo aqui, pastor. Então ele está dizendo, não há necessidade. Aqueles falsos líderes estavam conversando, porque, note, eu vou abrir aqui um parêntese, para dizer uma coisa para os irmãos. O maior camaleão que existe é Satanás, é o diabo. O diabo, ele muda constantemente de traje, de roupa. Ele é um camaleão. Quem aqui já viu um camaleão? Já viu, né? Já viu, Aninha? Né? O camaleão é aquele animal, aquele bicho que ele se adequa ao ambiente. Se o ambiente for verde, ele é verde. Ele vai mudando conforme o ambiente. Ele vai mudando conforme o ambiente. Satanás é da mesma, ele usa desse artifício. Ele começou matando o crente. Quanto mais crente ia para a fogueira, mais pessoas aceitavam a fé, por ver a fé dos irmãos. Ele disse, isso não funciona. Houve um tempo que ele queria destruir a palavra de Deus, queimar em praça pública o livro sagrado, mas ele percebeu que não funcionava, porque quanto mais Bíblia se queimava, os crentes continuavam a pregar, porque, irmãos, para nós é a palavra do Senhor, ela está escrita, mas o escritor diz, para sempre, Senhor, a tua palavra permanece nos céus, o original está lá. Então pode queimar quantas Bíblias for aqui, o original está lá e no nosso coração, na nossa alma.
Estevão pregou um dos maiores sermões sem ter uma Bíblia na mão. Por quê? Por quê? Porque estava no coração dele, diácono da igreja. Diácono da igreja. Então Paulo, ele está preocupado, irmãos, preocupado, porque Satanás naquele tempo também mudou o seu artifício. Ele estava infiltrando pessoas no seio da igreja para enganar a irmandade, dizendo que não bastava somente a graça de Cristo, tinha que se também cumprir os ritos do Antigo Testamento, a ritualística mosaica. E os irmãos ficaram confusos. Alguns começaram a esfriar na fé, outros foram se afastando. E Paulo está preocupado, dizendo, eu ensinei vocês. Ele inicia esse texto dizendo, estai firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. E ele é incisivo, ele diz assim, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Porque quem se mete em encrenca somos nós. Deus não mete ninguém em encrenca. Sim ou não? Deus não mete ninguém em encrenca. O ser humano se mete em encrenca. Deus não mete ninguém em encrenca. Paulo está alertando. Fiquem firmes, irmãos. Fiquem firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Tenham convicção disto. Hoje, no seio deste evangelicalismo que nós estamos vivendo, acontece exatamente o que estava acontecendo. Muito parecido. Há um misticismo, há uma mistura no meio dos evangélicos, que faz com que a pureza do evangelho, muitas vezes, seja deixado de lado. E isso tem preocupado muitos homens de Deus, assim como preocupou a Paulo. Então, hoje nós encerramos este pequeno estudo, pensando a respeito de quais práticas esses irmãos da Galácia estavam cometendo, que fizeram com que eles parassem na fé, parassem na caminhada. E eu disse para os irmãos na quarta-feira passada, a respeito do verso 8. Paulo diz assim, essa persuasão não vem daquele que vos chamou, ou seja, no meio deles estavam infiltrando-se pessoas usando de persuasão. E eu disse que persuasão ou persuadir é convencer. Só que aqui a palavra persuadir, irmão, é aquele convencer de forma maliciosa. Persuadir aqui é convencer de forma traiçoeira, com segundas, terceiras e quartas intenções. Não é uma persuasão pura. Aqui a palavra persuasão é convencimento traiçoeiro, malicioso, enganoso. E os irmãos estavam dando ouvidos e misturando graça com lei. Misturando a graça com a lei. É por isso que Paulo diz assim, fala a respeito da circuncisão, e causou uma celeuma muito grande na cabeça dos irmãos, uma confusão muito grande. Paulo diz assim, essa persuasão não vem daquele que vos chamou, que é Cristo. Diz, não, esse tipo de conversa, esse tipo de convencimento, não vem daquele que vos chamou, não vem de Deus, não vem de Cristo. Então vocês precisam tomar cuidado. Eu disse para os irmãos que, dentro desse texto, nós podemos também pensar em 1 Coríntios, capítulo 15, 33, que diz que as más conversas, ou as conversas maldosas, corrompem os bons costumes. Fica muito claro isso. Os irmãos estão entendendo? As conversas maldosas corrompem os bons costumes. Nós não podemos dar ouvidos a qualquer tipo de conversa, irmão, nem aqui, nem onde for.
A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar com a mente de Cristo. Senão nós vamos viver de campanha em campanha, de 12 dias disso para 12 meses daquilo, coisas absurdas como esta. Coisas absurdas, antibíblicas. E daqui a pouco nós estaremos aceitando isso como uma normalidade. É certo que isso é invencionice humana. Ora, irmão, o Deus que nós servimos, Ele te abençoou ontem, te abençoa hoje, vai te abençoar amanhã, depois. Mas a questão é nós ficarmos firmes na presença do Senhor. Firmes na presença do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com as conversas deturpadas, cuidado com ensinos deturpados. Outro dia eu estava conversando com alguém e eu disse para essa pessoa, olha, Satanás conhece muito melhor a Bíblia do que os melhores teólogos do mundo. E é uma verdade, ele teve o desplante de citar o Salmo 91 para Jesus, sendo Jesus a palavra viva. Levou Jesus até o pináculo do templo e disse, pode pular, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que guardem os teus pés, para que não tropece com teu pé em pedra. Satanás citou a Bíblia, ipsis literis, para Jesus. Conhece, ele conhece. Ele é o pai da mentira, irmão. Mas para me enganar você, enganar quem quer que seja, ele é capaz de falar a verdade. Citou o Salmo 91. Veja, pastor Alcides. Então Paulo está dizendo, irmãos, tomem cuidado com o que vocês estão ouvindo. Hoje, se nós trazemos para o dia de hoje, nós temos que tomar cuidado, não somente com o que nós ouvimos, gente, mas com o que nós vemos em rede social. Nós temos que tomar um cuidado imenso. Temos que tomar cuidado com vozes. O texto sagrado diz que há muitas vozes no mundo, e nós temos que ter discernimento para entender qual é a voz de Deus. Só que, gente, olhe para cá, preste atenção numa coisa. Só consegue discernir o que é verdadeiro do falso, só consegue discernir o falso aquele que conhece o verdadeiro. Como é que eu vou discernir o que é falso se eu não conheço o verdadeiro, irmãos? Se eu não conhecer a palavra de Deus, o falso vai parecer verdadeiro. Estão entendendo? Então os irmãos estavam, eu vou usar essa expressão porque nós estamos em família, mas os irmãos estavam caindo na lábia de algumas pessoas, com conversas fiadas, conversas maliciosas, cujo intuito não era a vida espiritual dos irmãos da Galácia, não, era deturpar a fé deles, e eles estavam dando ouvidos. Isso começou a causar problema. Então Paulo diz assim, essa persuasão não vem daquele que vos chamou, não vem daquele que vos chamou, então tomem cuidado. Os irmãos estão me entendendo? Tomar cuidado com o que nós vemos, com o que nós ouvimos. Hoje em dia, muito cuidado, igreja. Ah, mas olha, é bonito. É bonito, mas não é uma pregação. É uma palestra motivacional. Não é uma pregação, é uma palestra motivacional. Palestras motivacionais estão passando-se por pregações e a crente dando glória a Deus. Elementos citando Paulo Coelho e a pessoa dando glória a Deus, porque não está acontecendo isso, pastor Alcides. Outro dia alguém mandou algo, eu olhei e falei, mas espera aí, isso daqui é uma fala de Gandhi. Tem gente replicando mensagem de Chico Xavier na rede social, se dizendo crente. Está entendendo a preocupação de Paulo aqui, irmão? E se nós não conhecemos realmente a palavra do Senhor, o Evangelho, é muito bonito, mas não é, irmão. Não é palavra de Deus. Só que passa por algo muito bonito. Não é? Porque o diabo, sendo ele o pai da mentira, ele também é o pai da fantasia. Ele fantasia,
É muito bonito, o produto é bonito, o marketing é muito bonito, mas, irmão, não é evangelho. É palavra persuasiva, palavra maliciosa, enganadora, levando pessoas. Daqui a pouco, o modismo acaba e a pessoa se esfria lá, porque era um modismo. Os irmãos estão entendendo? É assim. Então, a primeira prática que estava levando aqui os irmãos a pararem na jornada, na carreira cristã, é deixar-se levar por uma falsa persuasão. Não se deixe persuadir por qualquer coisa, irmão. Nós temos o crivo da palavra de Deus, o crivo da palavra do Senhor. Esse daqui, essa daqui, é o nosso crivo, está escrito. Onde a palavra, outro dia eu vi algo que eu achei interessante, onde a palavra de Deus não tiver lugar, que você não tenha ouvidos. E é verdade isso. Que nós possamos pensar nisso. Então, o que é que estava minando a fé dos crentes? Dar ouvido a conversas que eles não deveriam dar. Isso estava minando a fé dos crentes, fazendo com que eles parassem na jornada. Diga assim, falsa persuasão. Falsa persuasão. Irmão, fuja de conversinha, fuja. Quem foge de conversa fiada, corre bem a carreira cristã. Então, não se deixe levar por essas más persuasões, conversas fiadas. Eu dei o exemplo de Lúcifer, de Satanás. Ele persuadiu 1/3 dos anjos de Deus. Pastor Silas, isso não é brincadeira. Ele conseguiu com a conversa dele, olha, eu vou subir acima do trono de Deus, quando eu estiver lá, eu levo vocês comigo. E com essa conversa toda, ele conseguiu incutir na cabeça desse 1/3 de anjos de Deus, que Deus era ruim, e que bom era ele. Veja, é por isso que Paulo diz assim, irmãos, tomem cuidado, porque Satanás, ele tem uma característica, ele pode se transformar em anjo de luz, para enganar os salvos. Em anjo de luz, para enganar os salvos. Então nós temos que, irmãos, ficar atentos, estar atentos, porque conversa fiada não falta. Amém, igreja? Outra prática que estava parando a vida espiritual dos irmãos, dos crentes, está aí no versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Repita esse verso. 1, 2, 3 agora. Um pouco. Interessante, irmão, que a expressão aqui é um pouco. Não precisa muito. Um pouco de fermento. A fermentação, o fermento espiritual. É interessante notar, irmão, que parece que Paulo, ele demonstra aqui um conhecimento culinário. Porque ele fala assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Qual é a função do fermento? Uma das funções. Gente que faz bolo, pão. Está lá a irmã Maria lá do irmão Paulinho, usa bastante fermento, faz bolo, faz, as irmãs aqui. Mas a função do fermento, gente, é inchar, é dar volume. Não é? Eu diria que a função do fermento, ela é dar aparência, é forçar um crescimento. Forçar um crescimento. Essa é a função do fermento. E eu nem vou falar aqui, irmão, porque não dá tempo, não dá para falar sobre o fermento biológico espiritual, o fermento natural, pelo menos uns 4 tipos de fermentos a gente podia comentar aqui, mas não dá tempo. Mas basta dizer que fermento na Bíblia geralmente é comparado ao pecado, geralmente. Na maioria dos textos sagrados, o fermento ele é comparado ao pecado, à malignidade, à maldade, fermento. Paulo, ele frisa aqui, um pouco de fermento, um pouco, ele diz, um pouco de fermento.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, as conversas persuasivas, maliciosas, traiçoeiras, as escondidas, o que estavam fazendo com a igreja? Estavam fermentando os irmãos contra os ensinos do apóstolo Paulo. Porque o fermento, ele se espalha facilmente. Fermento se espalha facilmente. Fermento aqui eram os falsos ensinos desses líderes judeus mal convertidos no seio da igreja, causando confusão, rebeldia, divisão entre a irmandade. Fermentando o povo. Mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 6. Vamos ver o que Jesus falou a respeito do fermento. Mateus capítulo 16, verso 6, Jesus faz um alerta. Quem pode ficar em pé e ler para nós esse texto? Aqui ou na nave da igreja, por favor. Mateus 16, 6. Muito bem, Deus abençoe, irmã Leônia. Jesus alerta e diz assim: tomem cuidado com o fermento, com a doutrina, com o ensino dos fariseus e saduceus. Jesus compara o ensino e a doutrina dos fariseus e dos saduceus, ele compara ao fermento. Ao fermento, irmão. Fermento que se espalha rápido. Ele faz esse alerta: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, que infectam os outros. Fermentação tem esse poder, a fermentação espiritual tem o poder de infectar as pessoas. Fermento, o que é, pastor, aqui, espiritualmente falando, biblicamente falando no texto, fermento aqui é má influência. Fermento, ele impregna pessoas, fermento infecta, se espalha rapidamente. Conselho para nós, conselho para você, não se deixe fermentar. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: não se deixe fermentar. Não se deixe fermentar. Fermento, um caso sério, irmão, na igreja. Geralmente, os fermentadores são arrogantes. Acham que sabem tudo. Fermentadores são arrogantes. Fermentadores são, além de arrogantes, são vitimistas. Aquelas pessoas que dizem: olha, mas eu não sou reconhecido aqui. Ora, querem reconhecimento? Fermento na igreja é coisa satânica, demoníaca, perniciosa, prejudicial, destrutiva. Fermento na igreja é algo destrutivo. Igreja, Deus nos chamou para ser farinha. Deus não nos chamou para ser fermento. Deus nos chamou para ser farinha. Deus não nos chamou para ser fermento. Dá para entender isso, irmão? Deus chamou você para ser farinha. Deus não te chamou para ser fermento. Deus nos chamou para ser farinha, não nos chamou para ser fermento. Eu vou repetir: Deus te chamou para ser farinha. Deus não te chamou para ser fermento. Aí em casa, irmão, Deus te chamou para ser farinha. Deus não te chamou para ser fermento. O que é que você quer ser? Farinha ou fermento? Com farinha nós fazemos pão. Pães. Bolo. Não é, Sheila? Farinha. Deus nos chamou para ser farinha. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar. O crente bereano acompanha o que está escrito, para ver se o pregador está falando a palavra, ou se está dando somente uma palestra coaching. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, olha o conselho do apóstolo para a igreja de Corinto que chegou até nós. Paulo diz assim: limpem-se do fermento velho,
para que sejais uma massa nova, assim como estáis sem fermento. Olha, veja, irmão, a importância desse texto. Para nós que queremos, ou para o crente que quer correr bem a carreira cristã e terminar bem a carreira cristã, não pode ter fermento espiritual na vida. Paulo diz assim: limpem-se do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. E no verso 8, diz que Cristo, que é a nossa Páscoa, ele diz assim, façamos festa para este Cristo. Ele diz assim, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com a farinha da sinceridade. Irmão, tem farinha da sinceridade aí? Olha que tradução bonita, irmão Silas. Mas com a farinha da sinceridade. Irmão, olhe para cá, tem farinha da sinceridade aí? Lá em casa, irmão, tem farinha da sinceridade aí? É o que Deus quer de nós, irmão. Farinha da sinceridade, fermento não. É muito triste quando você encontra um crente fermentado, um crente armado, que ouviu de alguém e fez um pré-julgamento de uma pessoa e fica fermentado. Não consegue cumprimentar aquela pessoa com a paz do Senhor, não consegue conversar com ela, porque alguém disse, que falou, que ouviu, e entra essa seta maligna de fermentação na vida e a pessoa fica fermentada. Pessoa fermentada não está correndo a carreira cristã, irmão. Está parado, está estagnado espiritualmente. Porque não tem como correr bem a carreira cristã com fermento espiritual na vida. Por isso Paulo está dizendo assim, limpem-se desse fermento velho. Limpem-se. Sejam uma massa nova. Pergunta para nós nessa noite, fermento velho ou massa nova? Fermento velho ou massa nova, irmão? Fermento ou farinha? Olha o que o texto está nos ensinando. Olha o que o texto está nos ensinando. E ele, no verso 8, diz assim, eu gostei dessa expressão, façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade. Olha a ligação aqui, irmão Ricardo, fermento com maldade. Nem com fermento da maldade e da malícia, fermento ligado à malícia. Aí ele diz assim, mas com a farinha da sinceridade e a farinha da verdade. Diga assim, a farinha da sinceridade e a farinha da verdade. Amém, igreja? Por que que os irmãos estavam parando na fé? Por que que os irmãos não estavam indo bem? Paulo diz assim, vocês iam bem, o que aconteceu? Porque eles começaram a dar ouvidos a palavras persuasivas, e essas palavras entraram dentro deles e fermentaram a vida espiritual deles, eles estavam fermentados. Paulo mandava carta, Paulo ia, eles não aceitavam mais o que Paulo falava, o pastor Paulo, o missionário Paulo, o plantador de igrejas Paulo, o homem que se encontrou pessoalmente com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, os irmãos não queriam mais ouvi-lo, estavam fermentados. Irmãos, que Deus nos guarde do fermento. Isso é satânico, isso é maligno. Ah, me falaram, me disseram a respeito daquele. Irmão, isso é fermento. Isso faz com que a pessoa pare espiritualmente. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde, irmão. Que Deus me guarde, que Deus nos guarde. Não é? Irmãos, todo aquele que se deixa fermentar não está correndo bem, não está indo bem espiritualmente, não consegue se alegrar em Deus. Conheço crentes que de tão fermentado que está, não conseguem se alegrar em Deus. Meramente assistem culto. Não conseguem se alegrar. Não conseguem louvar a Deus, tão fermentado que está. Com esse, com aquele, com aquilo, com... Veja, irmão, o poder letal, destrutivo do tal do fermento espiritual, da conversa fiada, palavras persuasivas, malignas e maliciosas, que vão minando. Quando a Bíblia nos ensina a olhar para os irmãos com pureza, mas a pessoa fermentada não consegue olhar para o outro com pureza. Não consegue.
Ah, me falaram, me disseram. Mas não viu nada e nem conversou. Me disseram, me falaram. Aí eu vi. O fermento, ele impede que crentes sigam bem a vida cristã. Diga para quem está perto de você, diga assim, jogue fora esse fermento velho. Se tiver fermento velho, a irmã joga fora isso. Pelo amor de Deus. O Senhor nos chamou para correr a carreira cristã. Igreja, correr a carreira cristã. Terminar essa carreira, gente. Mas crente fermentado não consegue correr. Jogue fora. Nem o fermentador e nem o fermentado subirão no arrebatamento da igreja. Não sobe, irmão. Não se deixe enganar. Nem o fermentador e nem o fermentado sobe no arrebatamento da igreja, irmão. Sabe por quê? Porque lá na festa no céu não há fermento. Ah, isso é maravilhoso. Lá nas bodas do Cordeiro, lá na festa do céu, irmãinha Cláudia, não tem fermento. Não tem fermento. Não tem fermento lá, Giba. É só pureza. A Bíblia diz a respeito dos limpos de coração, só os limpos de coração verão a Deus. Já pensou, irmão? Por isso que eu não posso nutrir nada na minha vida contra quem quer que seja. Se eu quero correr a carreira cristã bem, e no final da carreira cristã ver o Senhor, a Bíblia diz assim, você precisa ter o coração puro. Felizes. Muito mais que felizes, bem-aventurados os limpos de coração, porque os limpos de coração é que verão a Deus. Você está entendendo, irmão? Amém? Por isso Paulo insiste. Ele diz, olha, gente, tomem cuidado, porque um pouquinho só de fermento, um pouquinho só disso daí que vocês estão ouvindo, leveda a massa toda. Destrói a espiritualidade. Faz as pessoas pararem. Era o que estava acontecendo com os irmãos. Então, sejamos farinha e não fermento. Farinha, diga assim, farinha e não fermento. Verso 10. Qual é o final do fermento, irmão? Olha, verso 10 diz assim, confio de vós no Senhor, Paulo dizendo, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, aquele que vos perturba, aquele que semeou isto aí, seja ele quem for, Paulo diz assim, sofrerá condenação, será condenado. Será condenado. É o que diz o texto sagrado. Então, note, o apóstolo ele diz assim, que o final do fermentador, do inquietador, do perturbador é sofrimento, condenação. É o mesmo, interessante, irmãos, que o mesmo fermentador, o fermentador é o mesmo contencioso, lá de Provérbios capítulo 6, verso 17 e 19. Vamos ler esse texto. Provérbios capítulo 6, 17 e 19, eu já estou encerrando. O fermentador e o contencioso é o mesmo. Provérbios 6, 17 a 19. Irmão Silas, por favor, irmão, leia esse texto com boa clareza para nós, por favor. Provérbios capítulo 6, dos versos 17 ao verso 19. Preste atenção, igreja, e aí em casa, irmão, acompanhe para você ver quem é o fermentador. Verso 17 até o verso 19, irmão Silas, para entendermos o texto. Veja, irmãos, o versículo 16 diz assim, estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª enoja a sua alma. O Senhor sente nojo. Vamos ver qual é a 7ª, mas primeiro, irmão Silas leu aí,
o que é que aborrece ao Senhor? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor. Agora a 7ª diz assim: e o que semeia contenda entre irmãos. Este é o fermentador. A Bíblia diz que o Senhor sente náusea, o Senhor abomina, sente nojo de pessoas que semeiam contenda, que fermentam pessoas. A Bíblia diz que o Senhor sente nojo. Então, irmãos, veja, fiquemos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e corramos bem a carreira cristã. Olhe para cá. Você quer correr bem a carreira cristã, irmão? Não dê ouvidos a palavras persuasivas. Não se deixe fermentar. Não se deixe fermentar. E por fim, né, o verso 10, é uma outra prática que a pessoa que quer correr bem precisa deixar ela. Paulo diz assim: confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Repita essa expressão, diga assim: que nenhuma outra coisa sentireis. Ou seja, nenhuma outra coisa sentireis. Outra prática que estava impedindo a corrida, a vida espiritual cristã dos irmãos, chama-se ou chamava-se alimentar maus sentimentos. Alimentar maus sentimentos. Paulo é claro, ele diz assim: que nenhuma outra coisa sentireis. Um mau sentimento, alimentar mau sentimento, estavam fazendo com que os irmãos parassem espiritualmente a corrida cristã. Maus sentimentos aqui no grego, no original, aqui significa tornar-se partidário do rebelde, tornar-se partidário do falador, do mexeriqueiro, do paroleiro. Então, se nós queremos correr bem, irmãos, a carreira cristã, o que nós devemos fazer? Não alimentar maus sentimentos contra ninguém. E para nós não alimentarmos mau sentimento contra um ou contra o outro, o que é que nós devemos fazer? Resolver pendência. Você quer ter um ano abençoado, com Covid ou sem Covid? Resolva pendência. Não deixe pendência, irmão. Se tiver pendência com alguém do seu lado, aí resolva. Se tiver pendência em casa, resolva. Se tiver pendência na igreja, resolva. Não leve pendência. Porque a pendência, ela cria um mau sentimento. Não consegue conversar, não consegue abraçar, é sempre aquilo, parece o porco espinho, né? Um porco espinho não consegue abraçar, é cheio de espinho. Mau sentimento. Resolva pendências, resolva os seus sentimentos. Como, pastor? Diálogo. Chama para conversa. Chama para conversar. Olha, irmão, olha, irmã. É assim mesmo? E aí nós vamos conseguir, irmão, correr a carreira cristã. Não é? Irmãos, mau sentimento tornam as pessoas inquietas. Está escrito. Olha aqui, ó. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, ou não tereis maus sentimentos. Mas aquele que vos inquieta, por quê? Um mau sentimento alimentado em uma pessoa, em um cristão, ele traz, esse mau sentimento traz inquietação. E a palavra inquietação aqui é perturbação. A pessoa fica perturbada. Perde a paz. Não consegue comungar. Não consegue comungar. O que fazer então, pastor? Resolva, converse, dialogue, resolva pendências, para que a gente consiga, irmão, para que nós consigamos chegar até o final da carreira que nos está proposta. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja?
Então, irmãos, aprendamos essas lições, aprendamos, continuemos a correr bem a carreira cristã, a jornada da vida cristã. Nós estamos no final da corrida. Eu disse quarta-feira aqui, irmão, que eu tenho um sentimento que, quando nós falamos da corrida de São Silvestre, eu tenho um sentimento que a igreja está, pastor Silas, no final da Brigadeiro para entrar na Paulista. Oh, glória a Deus! Estamos no final da corrida, irmão. Para que alimentar mau sentimento? Para que ficar fermentado? Meu Deus do céu, somos irmãos. Vamos para o mesmo céu. Comemos o mesmo pão e bebemos o mesmo sangue. Temos por Pai um só. A graça de um Espírito só. Para que ouvir conversa? Se deixar fermentar? Uma das mais poderosas armas do diabo chama-se seta inflamada. Se nós não tomarmos cuidado, irmão, pessoas não tomam cuidado e se deixam inflamar, é a mesma coisa que se deixar fermentar. Aí ficam sem paz, perturbados. Eu não consigo sentar com aquele, com aquela, conversar. Meu Deus. Gente, olha para cá, isso não é igreja. Nós somos igreja, você é igreja, glória a Deus, glória a Deus, nós somos igreja. Paulo diz assim, limpem-se do fermento, limpem-se desse fermento, vamos ser uma massa nova, vamos conversar, vamos orar, vamos amar, vamos ajudar, vamos seguir juntos. Cada um tem a sua característica, mas chegou o tempo, irmão, de nós deixarmos diferenças aos pés da cruz e seguir a jornada, gente. Seguir a jornada. Sem fermento. Diga para quem está do seu lado, sem fermento. Sem fermento, irmão, nós conseguiremos ficar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Amém, igreja? Fiquemos em pé, vamos agradecer ao Senhor. Alguém não entendeu a mensagem? Alguém não entendeu o estudo? Alguém não entendeu a palavra? Eu explico de novo, irmão. De forma particular, pastor, não entendi o que é o tal do fermento. Eu explico tudo de novo. Pastor, eu não entendi o que é essa carreira cristã. Eu explico tudo de novo, irmão. Porque nós fomos chamados para correr bem. Paulo diz assim, corrieis bem, vocês estavam indo bem. A quem vocês ouviram para vocês pararem na fé? Vocês caíram da graça, Paulo diz, caíram da graça. O que aconteceu com vocês? Não, irmão, nós somos chamados para correr bem. Você é um bom corredor, crente, um bom atleta cristão. Nós vamos chegar no final dessa corrida. Amém, igreja? Nós vamos chegar no final da corrida. Nós não vamos ficar no meio do caminho, não, irmão. É o que Satanás quer. Quando ele lança fermento, lança seta. Ele quer que nós fiquemos na metade da jornada, na metade do caminho. Mas pelo amor de Jesus Cristo, irmão, se desvencilhe, se porventura tiver aí, resquício de fermento velho, se desvencilhe dessa desgraça, para que nós possamos correr bem a carreira cristã. Amém, queridos? Se você me entendeu, diga amém. Senhor Deus, nós te damos graça por podermos mais uma vez meditar na tua santa palavra. Como ela é boa, Senhor. Ela é a instrução para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos compreendê-la, entendê-la e colocá-la em prática na nossa vida. Guarda-nos de toda persuasão maligna, guarda-nos de todo fermento maligno, guarda-nos de todo sentimento adverso, contrário à tua palavra, Senhor. Guarda a tua igreja, que nós possamos ser verdadeiramente, como diz o apóstolo Paulo, uma massa nova em Cristo. Senhor, sem nenhum resquício de fermento velho, para que nós possamos chegar ao final desta corrida cristã, ao final dessa jornada, e dizer como Paulo, que combateu o bom combate, acabou a carreira, ele não ficou na metade do caminho, ele diz, acabei a carreira e guardei a fé. Ajuda cada um dos teus, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor conhece aqueles que são teus. Guarda a igreja, guarda cada lar, guarda cada família,
protege, ampara, provisiona, porque, Senhor, é a tua presença e a tua graça que nos mantém de pé. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com a Santa Igreja. Juntos digamos, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Corram a carreira cristã, irmão, corram bem, corramos bem.